Quantos estão desejosos de ouvir a palavra da parte de Deus, irmãos? Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no texto da campanha do livro de Tiago. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Os que podem ficar sobre os seus pés, por gentileza. Glória a Deus. Se o sono querer passar por aí, você expulsa ele em nome de Jesus, viu? Não deixa ele liberar por aí não. Já vai expulsando o sono. Com glória e a aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos vós, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abra sua Bíblia também junto comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis 19. Versículo de número 15. Capítulo 19, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos de toda a terra, que fizeste o céu e a terra. Diga: o Senhor fez o céu e a terra. Se assente dando graças a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler vai nos contar acerca da história de um jovem, um homem, cujo nome é conhecido como Ezequias. Ezequias vai começar o seu reinado muito cedo, muito jovem, com 25 anos de idade. Acais morre e Ezequias toma posição em seu lugar e vai reinar no lugar do seu pai Acais. A Bíblia vai dizer que ele vai começar o seu reinado fazendo algumas proezas dentro da cidade de Judá. E o que é que ele vai começar a fazer? Ele observa que o povo de Judá está vivendo em uma calamidade espiritual. O povo está vivendo sem uma visão espiritual. O povo está vivendo sem uma comunhão espiritual. E diz a Bíblia que ele começa derrubando os altares dos ídolos a qual o povo estava se prostrando e adorando. A serpente também que Moisés transformou com cajado, a Bíblia vai dizer que aquele cajado de ouro que o povo também se prostrava para adorar, ele também destruiu. E ele reúne dentro do templo os sacerdotes e os levitas. Eu disse que, irmãos? Os sacerdotes e os levitas. Para quê? Para tirar de dentro do templo as impurezas. Aleluia! Ele está dizendo: não basta só limpar lá fora, tem que limpar também aqui dentro do templo. Tem que ter purificação aqui dentro do templo. Por quê? Porque ele está dizendo para Deus assentar. Não basta parecer estar limpo lá fora, tem que estar limpo aqui dentro também, ó glória. Não basta estar limpo
Ele está trazendo de volta. Ele está reunindo o sacerdote e os levitas para trazer de volta ao altar de Deus a verdadeira adoração. A verdadeira adoração ao Deus Santo, ao Deus puro. É por isso que todas as vezes que você entra nesta casa de oração, você não pode vir aí sentar nesse banco de qualquer jeito, não, irmão. Nosso coração tem que estar reto diante do Senhor. Para quê? Para que Ele receba as suas orações, para que Ele receba os seus louvores, para que Ele receba a sua vida como uma oferta diante do altar dele. Glória! Oh, meu Deus! Ezequiel está dizendo: eu não quero começar o meu reinado, eu não quero ter ouro, eu não quero ter prata, eu não quero ter púrpura e carmesim, não. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ter a presença de Deus. Não adianta ter tudo e a presença de Deus ficar do lado de fora, Paulo Henrique. Não adianta. É bom a gente ter ouro, é bom a gente ter a prata, mas a presença é melhor. A presença é melhor. O ouro o homem rouba, a prata o homem leva. Aleluia. A roupa, a graça corrói, mas a presença de Deus ninguém derruba, ninguém mata, ninguém destrói, meu Deus. Aleluia. Aleluia. A presença. A presença. Ele está se preocupando com a presença. A presença. O salmista Davi disse algo muito interessante. Ele disse: Senhor, no Salmo 151, Senhor, não retire de mim o teu santo Espírito. O salmista está dizendo: eu posso ter tudo, mas a sua presença é melhor. Eu posso ter tudo, mas o que não pode faltar na minha vida é a sua presença, Senhor. Porque a presença de Deus te faz com que você possa conquistar nas grandes batalhas. É a presença de Deus que te sustenta no dia mau. É a presença de Deus que enxuga dos seus olhos as lágrimas. É a presença de Deus que te traz alegria no dia da tristeza. É a presença de Deus que te preenche quando você está se sentindo vazio. É a presença. Sem a presença não dá. Eu quero saber nessa noite se tem alguém que ainda deseja, irmão. Ainda deseja essa presença. Aleluia. Diz a Bíblia que o homem sanguinário, perverso, violento e cruel, conhecido como Senaqueribe. Senaqueribe, ele vai vir da Síria e vai impor guerra contra o reinado de Ezequias. Diz a Bíblia que todas as terras que Senaqueribe vem passando, ele vem conquistando todas as nações e ninguém fica de pé diante dele. A nação mais impactante que existia naquela época era a cidade ou o povo do Egito, e ele bateu no peito e disse: quem é o Egito diante de mim? E ele manda mensageiro dizendo para Ezequias: olhe os povos aonde eu passei e veja se o Deus deles livrou eles da minha mão. Ninguém vai fazer vocês se escapar das minhas mãos, Ezequias. Sabe como é que Ezequias fazia? Ezequias pegava o povo. Ele era tão cruel, irmão,
Ele pegava as mulheres grávidas, abria as mulheres e tirava as crianças de dentro dela. Os homens ainda vivos, ele arrancava a pele dos homens vivos para que eles sentissem o sofrimento. Ele cortava o braço e as pernas e pendurava os homens sem cabeça. E ele vinha, irmão, com essa crueldade. Agora está na porta de Judá dizendo: ninguém vai livrar esse povo aí da minha mão. Irmãos, às vezes na nossa vida nós se deparamos com essa afronta desse mesmo modelo, desse mesmo tipo, dizendo: agora você não escapa, agora você não tem livramento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que o inimigo não sabe é o Deus que você está servindo. Aleluia! O inimigo, ele pode ser até mais forte do que a gente. É verdade. Com a nossa força, irmã Paula, nós não conseguimos não. Com a nossa capacidade, nós não vencemos não. Mas tem um que é maior está dentro de nós. Tem um que é maior está dentro de nós. Tem um que é poderoso está dentro de nós. E ele está habitando no meio dessa igreja. Ele está habitando junto com você nessa noite. Ele está junto com você nessa noite. Ele está junto com você. Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Oh Deus, eles podem até falar, tocar buzina, eles podem alarmar, mas tem um Deus que ele está em silêncio, esperando só ouvir a sua voz, esperando só ouvir a sua voz. Deus está esperando você entrar no templo. E a pergunta é: você está dentro do templo ou só o seu corpo está aqui presente? E a sua mente está onde? Está no altar? Está no Deus Todo-Poderoso? Porque infelizmente tem gente que está dentro da igreja, aleluia, mas o Deus da igreja não está dentro dele. Oh meu Deus do céu! E o Senhor está falando nessa noite: desperta do que dorme, desperta. O adversário quer te destruir e você está cochilando. E o Senhor está falando nessa noite: eu quero que você ore, eu quero que você clame, suplique a minha presença. A Bíblia vai dizer que ele, sabe o que ele diz? Senaqueribe simplesmente fala assim para Ezequias: vocês vão comer da própria fezes de vocês e vai beber da própria urina. Eu vou pisar vocês. E quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? Oh meu Deus! Que desaforo! Aí Ezequias pega a carta. Ele pega a carta. E quando ele pega a carta, ele vai diante do povo e diz: povo de Judá, essa é uma realidade. Povo de Judá, hoje é um dia de angústia e de tristeza. Aí sabe como é que ele se sente? Ele se sente, pastora Ana, como uma mulher que está pronto para dar a luz, mas não tem força para parir. Ele disse: esse dia de hoje é como uma mulher prestes a dar a luz, mas não tem força para gerar. E ele vai caminhando, quem sabe com os passos lentos, porque ele sabia o perigo que ele estava correndo. E sabe qual era o batalhão que estava na porta dele? O rei inimigo vinha com 185
sanguinários e perversos. 185 mil. O povo que estava dentro de Judá nem dava conta, irmão. Era pequeno demais. Mas Ezequias entra dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, ele sabe sem força. Mas muitas vezes nós dois assim, irmão. A gente vem por dentro da igreja sem força. Às vezes a gente vem fé triste mesmo. Angustiado é verdade. Por quê? Porque o inimigo está lutando contra a nossa vida. E a gente está sentindo os impactos na pele. É verdade. A alma está batida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro da casa de papai ainda tem renovo. Ainda tem renovo, meu Deus. Ainda tem renovo na casa do pai. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai te declinar. E olha as palavras dele. Ele vai dizer assim: ó Senhor, o Senhor que está entre os querubins, tu que criaste os céus e a terra. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor foi quem criou tudo. E quem é esse adversário que está batendo no peito, está dizendo que vai nos vencer, está dizendo que vai te derrotar, Senhor. Ele está entregando a carta diante de Deus e está dizendo: Deus, essa afronta não é para mim, essa afronta é para o Senhor. Porque ele está dizendo, Senhor, que vai entrar na terra que o Senhor prometeu a Abraão. E quem era Abraão? Abraão era amigo de Deus. A promessa não foi Abraão que fez a Deus, foi Deus que fez a Abraão. A promessa não foi você que fez a Deus, foi Deus que fez para você. Que era o diabo não. As promessas ainda estão de pé, está 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 de pé, meu Deus do céu. Ele está querendo entrar na terra que o Senhor prometeu a quem? A Abraão. O seu amigo Abraão. Você se sente amiga de Deus? Você se sente amigo de Deus? Ô irmão, você se sente amigo de Deus? Se sente? É por isso que ele está lado a lado com você. Ele nunca te traiu, nunca te negou. Oh meu Deus, ele não é homem. O homem finge, o homem dá risada disfarçada, o homem fuxica contra você, o homem te caluneia, fala: pô, irmão, o homem pelo nome é ruim, mas o Senhor que prometeu é fiel, é justo, é verdadeiro, é amoroso, é puro, é genuíno, é maravilhoso, é conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. É ele, e ele está nessa noite junto com a igreja, com os amigos dele nessa casa. diante do Senhor. Aí quando Isaías
fica sabendo, Isaías vai orar. E quando Isaías vai orar, Isaías tem a resposta. Diga, Deus sempre dá a resposta. Diga, Deus dá a resposta. Deus dá a resposta. A pergunta é, você está orando? Aleluia. Você está orando? Glória a Deus. Está orando? Glória a Deus. Se está orando, tem resposta, Bíblia. Aleluia. Eu não sei com quantos dias, mas tem resposta vindo aí. Tem respostas vindo aí. Glória a Deus. E Maria, Deus estava falando comigo em casa enquanto eu estava no banho. O Senhor falou para mim: diga minha serva, eu nem sabia que a senhora tinha hoje. Mas o Senhor falou assim: me diga minha serva, que eu não me esqueci. As minhas promessas na vida dela ainda está de pé. E Maria, eu vi um martelo que estava batendo num pilar, querendo derrubar uma casa sobre a sua cabeça. E o Senhor falava comigo: foi eu que fiz as estruturas. E não tem alabacaia, não tem pancada do inferno que vai te derrubar, mulher. Eu estou te dando forças. Eu estou te dando forças. Eu estou te dando estrutura para você suportar as minhas promessas que está chegando, filha. Está tendo uma batalha travada. Ela acabou com a nova fé. Eu já liberei anjo para guerrear por ti. Mas decidi, diz o Senhor, eu mesmo vou pelejar. E a vitória está chegando porque você disse para mim: pai, eu já estou cansada. Eu estou cansada. E no seu cansaço, eu sou a sua força. Eu sou a sua força. Eu sou o seu baluarte. Diz o Senhor do exército. A igreja levanta a mão, você só dizendo: Deus que fala. Adora Jesus. Diz a Bíblia. Olha o que Ezequias vai falar. No 16. Oh, meu Deus. Tem glória a Deus aí? Ou não? Se isso não for amor, o céu não é real. É amor, irmão. Os olhos chegam a martelo. Capítulo 19, versículo 16. Olha o que Ezequias vai dizer. Inclina, Senhor, teus ouvidos e ouve. Senhor, abre os teus olhos e vê as palavras de Senaqueribe, que enviou para confrontar o Deus vivo. Ele não está confrontando a homem, ele está confrontando a quem? Ao Deus vivo. E sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que enquanto ele está orando, Isaías está vindo na sua direção e vai dar uma mensagem para ele. Diga: Deus está falando. E a mensagem que Isaías vai dizer para Ezequias é: não temas. Meu Deus, era para você dar uma glória mais forte do que o pastor Jorge deu. Não temas. Porque o Senhor ouviu a sua petição, oh meu Deus. O Senhor ouviu a sua petição. E também o Senhor ouviu as palavras que saíram da boca de Senaqueribe. Aí sabe o que Deus vai falar? Deus vai dizer assim: ó, eu conheço o adversário. Eu sei por que caminho ele veio. E também sei por que caminho ele vai. Eu sei quando ele deita. E também sei quando ele se
ele vai voltar. Meu Deus, irmão. Pelo caminho que o adversário veio, por esse caminho ele vai. Se por um caminho o Satanás, cabeça podre, se levantou contra a sua vida, por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Mas uma palavra eu tenho para a sua vida. Você não vai ficar frustrada. Você não vai ficar frustrado. Porque o Senhor da guerra se levantou para guerrear na sua peleja. Se levantou para guerrear por você. Se levantou para guerrear por mim. Se levantou para guerrear pelo pastor, pela igreja, por Melópolis. Ele se levantou. O Deus da guerra. O Deus da peleja. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Nenhum ar e nenhuma flecha vai atingir esse povo. Aí o filho de Corá, no Salmo 46, ele vai dizer assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que as águas rujam pela sua cabeça, ainda que os montes se abalem ao rio, cuja lei é a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia! Sabe que Deus falou essa noite? Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu que te ajudo no levantar, eu que te ajudo no deitar. Ele quebra o arco, corta a lança, que os carros no fogo. Aquietai-vos vós e sabei que o Senhor é Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, está conosco. Só que Deus está conosco aqui, irmão. Levanta a mão, você adore, 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 adore. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não vai atingir uma flecha. Ele não vai levantar uma lança. Diga comigo, irmão, bem forte. Diga: Deus está guerreando. Diga: Deus está guerreando. Quem sabe você não está vendo, mas aí Deus está guerreando. Talvez você não está nem percebendo, mas Deus está travando batalhas por causa da sua vida. Deus está guerreando. Sabe o que o Senhor disse para ele? Ezequias, não fique apavorado. Que confiança, irmão. Que credibilidade desse homem com Deus. Não fique o quê? Apavorado. Porque eu vou enviar um anjo e vou fazer uma visita no arraial dos Sírios. Quantos anjos? Quantos anjos? A Bíblia diz que tem anjos. A Bíblia diz que tem anjos em sua volta, te protegendo de dia e de noite. E ao seu redor está quem? O adversário bramando como leão. Mas Deus precisou de um anjo. E a Bíblia diz que um anjo desceu no arraial e matou 185.000 homens na mesma hora. Na mesma hora. Aí alguém diz assim: mas irmão, isso é passado, isso aí já acabou.
jejuei, eu não conseguia, babá. O pé já estava virando para a direita, o outro já estava para a esquerda. Eu disse, meu Deus, como é que eu prego quietinho? Você sabe por que eu não consigo pregar quietinho, paradinho? Eu não consigo, porque quem me deu o dom da palavra não foi o homem, foi Deus que entrou naquela boca de fumo lá na Bahia. Eu estava perdido, jogado no lamaçal do pecado, ninguém acreditava na minha vida, irmão, e a mão de Deus entrou lá e disse, você é meu, eu te chamei, te escolhi, vou te dar um banho de misericórdia, vou te lavar com o meu sangue, estou te dando a minha palavra hoje, pregue ela, e Deus me avivou, irmão. Eu não consigo pregar frio, geladinho, cru, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz na igreja. E eu dizia a Deus, sabe como? Eu falava, Senhor, aviva a sua obra dentro de mim. Eu quero ser pregador pentecostal, canela de fogo. Eu quero ter fogo na boca, fogo no pé, fogo na mão. Eu quero ter brasa, eu quero ser aceso. E Deus te escolheu, não vou uma vida paradinha, geladinha, crua. Não, Deus te chamou para uma grande obra. Desperta, levanta, aviva essa obra, meu irmão. Não seja geladinha fria, abre essa boca. Mas eu fui pro culto hoje, o culto estava horrível. Horrível é você que não abriu a boca para glorificar. Horrível é, irmão. Entra na igreja para observar, para ficar com o olho cru. Pelo amor de Deus, se liga, porque no céu tem fogo, no céu tem brasa, no céu tem obra, no céu tem tudo que preste o homem. Sujeitavos, pois, a Deus. Sujeitavos, pois, a Deus. Sujeitavos, pois, a Deus. Paulo disse algo interessante a Timóteo. Ele disse, meu filho Timóteo, aviva o dom que há em ti. E Deus te chamou, tem um dom dentro de você. Tem, irmão, eu não sei pregar, mas você sabe orar. Irmão, eu não sei orar direito não. Você sabe evangelizar. Você tem um dom dentro de você. Irmão, eu não sei pregar, você sabe louvar. E toda vez que você for se entregar no altar de Deus, se entregue com toda a dor, se entregue de corpo, alma e espírito. Um dia eu disse a Cristiane, eu falei, minha filha, você tem um dom de louvar. Então todas as vezes que você for louvar, minha filha, se entregue, se prepare antes. Tenha um preparo com Deus. Se prepare diante de Deus para quê? Para quando você subir aqui no altar, a glória de Deus, irmão. Minha filha, não aceite estar do mesmo jeito. Todo culto é a mesma coisa. Todo culto é pelo amor de Deus, irmão. Deus é um Deus que modifica as coisas. Deus é um Deus que renova todas as coisas. Então Ele te chamou para viver na velhice. Ele te chamou para ser renovado. Quer que o seu inimigo seja envergonhado? Se dedica, busca, se lança. Essa semana eu estava na barbearia e eu fiz algum jejum. E no meio do jejum meu corpo começou a tremer, irmão. Tem um irmãozinho lá do lado que tem uma bênção. Todo dia ele faz um cafezinho pra gente. O café dele é forte, aquele café bom. Rapaz, ele fez o café estava cheirando, irmão. Parecia que eu estava comendo foi o pão café. Eu fiz, Jesus, que obra é essa que eu estou no jejum? Eu nunca senti um cheiro tão gostoso de café como esse. E minha carne começou a tremer, pastor, quando eu comecei a sentir o cheiro do café. Irmão, sabe o que é isso? O diabo não quer que você vá jejuar, não. Porque essa carne nossa é pecaminosa. E nós só vamos vencer o inimigo através do jejum e da oração. Porque todas as vezes que você abre jejum diante de Deus, você é automaticamente
diz que todos aqueles que se humilham, o Senhor exaltará. Mas tem que buscar, tem que botar a cara no pó, irmão. Jeremias disse: coloca a face no pó e clame ao Deus que está no céu, porque talvez assim ainda há esperança, mas tem que clamar. Tem que orar. Sinta esse desejo de orar. Não espere as coisas piorar para orar, não. Ore quando está tudo bem. Não espere a porta fechar para você orar, não. Ore quando a porta estiver aberta. Ore quando você está com saúde. Ore. Porque enquanto você ora, Deus move céu e terra. Eu posso contemplar Ezequias orando e chorando e se humilhando e dizendo: olha aqui, Deus, a carta do aniversário. E Deus dizendo: como é que é? Ele está me afrontando. E Deus se levanta do trono para responder uma oração de um servo. Se Deus respondeu a oração dele, você acha que Deus não vai responder a sua? Você acha que Deus vai tapar o ouvido para te ouvir? Não, a Bíblia diz que o ouvido de Deus não vai tapar para que eu possa ouvir, nem a sua mão aí palpada para que eu possa salvar. Deus ainda ouve a oração e responde com mão poderosa. Deus ainda está fazendo. Ele ainda faz porque Ele é Senhor. Diga o inimigo. Na fraca, diga o inimigo. Foi humilhado. Através de quê? Na hora. Ele se entregou. Aonde teve limpeza dentro do templo, Ele santificou a cidade. Santifique a sua casa. Ore pelo seu lar. Estenda a mão pela sua família. Abençoe a sua geração. Porque sua boca é profética. Chame a existência das bênçãos na sua vida. Diga a Deus que o adversário não vai prevalecer contra a sua vida. E não vai mesmo. Porque você está entregando na mão de quem? Na mão do Deus Todo-Poder. O Deus Todo-Poder. E Ele está pelejando por essa igreja. Ele está guerreando por você. Oh, glória a Deus. Você crê, irmão, nessa palavra? A Bíblia diz que o inimigo voltou para a sua cidade, a cidade de Nínive, aonde ele construiu um grande templo. Ele entra para adorar o Deus dele. Ele voltou envergonhado. Deus mandou um anjo e destruiu todo o exército dele. Ele voltou de cabeça baixa. Quem estava se achando tal, agora tem que curvar a cabeça e saber quem é o Deus verdadeiro. Ele voltou humilhado. Voltou humilhado. E quando ele está dentro do templo adorando ao Deus dele, com dele minúsculo, a Bíblia vai dizer que os seus filhos entrou no templo e assassinou ele lá dentro. E o final dele foi esse. Posso falar a verdade para você? Não tem um que vai ficar de pé que se levantou contra você, irmão. Ou ele te pede perdão enquanto há tempo, ou vai ser consumido. Mas ele não vai sair por aí dizendo que pelejou contra a sua vida. Porque a sua vida não te pertence. Oi, só Dona Neuza deu glória a Deus lá atrás. Eu vou falar de novo. A sua vida não te pertence. A sua vida tem dono. A sua história tem dono. E o seu dono se chama Jesus Cristo de Nazaré, rapaz. Foi Ele que pagou o alto preço por você. Foi Ele que morreu na cruz por você. E outra, não deixe o inimigo ficar zombando a sua vida. Corre para a oração.
Levante suas mãos assim para os céus. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, aqui estamos com a tua igreja, Pai, de mãos levantadas, de coração inclinado diante do teu altar, Pai. Deus, em o nome de Jesus Cristo, se Senaqueribe se levantou, Deus. Tiago, ele disse: sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Porque quem está diante de nós não é a nossa força. Meu Deus, uns confiam em carro, outro em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós confiamos tão somente em Ti. Deus, tome cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, reveste com todas a armadura, desperta aqueles que cochilam na fé, levanta aqueles que estão, meu Pai, adormecidos. Deus, em nome de Jesus Cristo, conclui a Tua obra, toda a ferramenta preparada contra a nossa vida, e não prospere nesta noite, toda a arma forjada, todo o projeto do Satanás, em nome de Jesus, cai por terra nessa noite, cai por terra nessa noite, toda frieza espiritual, todo abatimento na alma, em nome de Jesus, toda enfermidade, cai por terra nesta noite, opera as tuas maravilhas, meu Deus, para a vitória dessa igreja, para a vitória dessa igreja, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te apresento a vida de Rayane nesta noite. Visite Rayane agora, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toda a seta que voa, que cola, que rasteja, como cobra que está vindo atingir a casa, a família, a vida da tua filha. Em nome de Jesus, agora. Entra com o teu poder para tão forte agora, meu Pai. A tua palavra diz tudo que pedimos com fé, crendo no teu nome. O Senhor nos concederá. Estamos te pedindo agora. Entra em ação agora na vida da tua serva. Entra em ação agora. Opera a tua maravilha, meu Deus. Que seja um testemunho de milagres, testemunho de vitórias, para o teu nome, meu Deus. Ser glorificado. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Continue abençoando minha casa, minha família. Abençoe meu lar. Abençoe a vida do pastor Silvão, Senhor. Toma a saúde do teu filho nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, continue preenchendo o teu céu com sabedoria, graça, vigor, entendimento. Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a fúria do adversário contra a vida dele, meu Deus, que ele se torne visível na presença dos adversários. Meu Deus, que toda arma apontada contra a vida dele, todo papel negro escrito nas escuridão, todo projeto feito lá pra cá, neutralize nessa noite contra a vida do teu ungido, que as tuas bênçãos venham sobre ele. Toda obra maligna e maligna
um novo percurso para caminhar. Tudo vai ser diferente. O meu nome será magnificado, porque eu vou fazer tudo novo na vida dela, e o meu nome vai ser glorificado. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi você trilhando um caminho novo, cantando um hino novo, celebrando coisas novas. E o Senhor falou para mim: diga para ela que eu sou Deus que trato as feridas, eu sou Deus que dou vitória no impossível, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Seja glorificando, exaltando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, nosso Deus ele é realmente eficaz na vida daquele que crê. Nossa confiança, nossa esperança, ela tem que ser depositada no nosso Senhor. Deus abençoe nosso presbítero, nós todos a sua expansão da mensagem, cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor Deus nessa noite. Deus abençoe todos que nos acompanharam na nossa live. Encerrar desta noite, já encerramos todo mundo aqui nessa noite. Glória a Deus. Sábado, ciclo de oração.